De rainha do lar a stand-up. Miriam Maisel é uma mulher que conseguiu vencer na vida enfrentando todos os obstáculos que uma mulher da década de 50 enfrentaria. A Maravilhosa Senhora Maisel é uma série da Amazon Prime que fala de humor, liberdade, escolhas e consequências. Qual o resultado de uma vida voltada para o sucesso profissional? Qual legado queremos deixar para o mundo e para os nossos filhos? Então, tits up e vamos embora para mais um Cine Quinto. Hoje, no Cine Quinto, a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos falar de uma série, não de um filme. Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e, se você decidir, é por sua conta e risco, ok? A senhora Maisel é uma dona de casa judia típica dos anos 50. Mora em um bairro rico de Nova York, acorda antes do marido para se maquiar, faz aulas de ginástica, cozinha, compra em suntuosas lojas de departamentos. Mas o seu mundo desmorona quando o marido, um homem de negócios que se aventura no mundo da comédia de stand-up, decide abandoná-la pela secretária. Maisel, então, após tomar umas e outras, sobe no palco de um inferninho no centro da cidade e é descoberta pela gerente do bar. Ali nasce a Maravilhosa Senhora Maisel, uma ex-dona de casa que agora está tentando sucesso no mundo da comédia. Com uma produção espetacular e escrita pela mesma criadora de Gilmore Girls, Mrs. Maisel é uma das melhores surpresas dos últimos tempos nos streamings e teve o lançamento da última temporada esse ano. Para conversar sobre essa série sensacional, eu chamei aqui o meu pai, Luigi Marnoto, Alô? que também é fãzoca. Fãzoca. Tanto do Gilmore Girls quanto do... Sou fãzoca da Palomino, não. Paladino. Paladino. Amy Sherman Paladino. Do casal, né? É, Porque é ela e o marido. isso. O marido acho que é produtor e ela tem as ideias. Gilmore Girls era aquela cidade onde eu queria morar pro resto da vida. Bom, a casa da Mrs. Maisel Idem. também, né? E naquela Nova York da Naquela Miss Nova Maisel. York dos anos 50. Então, aí entramos na primeira discussão aqui. Os anos 50, a gente tem principalmente o pessoal, os conservadores têm muito isso, os anos 50 nos Estados Unidos, né? Parece que era o mundo de Truman, né? O Truman Show. Uhum. Tudo perfeitinho. E realmente o cinema, e aí eu acho que é papel do cinema embelezar o mundo, né? Não tem problema nenhum. Sim, até era uma peça de propaganda, né? Dos do anos 50, American Way of sim. Life, aquela coisa toda. Mas assim, era mesmo? Isso Eu acho tudo? que em parte era. Tem uma... É que a gente tem uma nostalgia, né? De ver... Se eu não me engano, o Milor escreveu isso uma vez. Ele falou assim, você acha o passado muito legal, muito bonitinho, mas vai estar lá pra você ver. Pois é, não, mas eu acho... Isso acontece até, acho que na nossa vida. Na nossa vida, exatamente. Quando a gente tem memórias e fala, nossa, era tudo tão mais legal, mas não era tão mais legal. É que a gente edita, né? A gente tem um exatamente. editor interno que transforma... Porque assim, se você pensar, Ah, primeiro coisa que não tinha todo o conforto que a gente tem hoje, né? Não, Assim, longe chegava disso. perto, né? É. Você fazer a contabilidade da sua empresa eram papéis e papéis, para você pagar uma conta tinha que ir no banco. Sim. Só essa coisa do dia a dia já é uma mudança aí tanto, Se né? bem que na série, eles tinham muito conforto porque eram ricos, né? Ah, bom, no Eles caso, eram um pessoal de classe rico média sempre alta, teve né? conforto, né? Sempre, Em qualquer lugar e qualquer. Comparado com o resto do Sim. mundo. Mas... Então eles tinham essa tranquilidade. Tanto que a série brinca um pouco com isso, né? Com aquele mundo meio cor-de-rosa. fora assim, da real, né? Do mundo real. Mas tinha, por exemplo, nos anos 50, foi o pós-guerra, foi um alívio, né? Depois que acabou a guerra em 45, mas tinha o problema da Guerra Fria. Guerra Fria. Não bombando. devia ser moleza. Você é de 59. Guerra Fria bombando. Bombando. Quase bombando. Você é de 59, né? Você não pegou Sou. exatamente isso. Eu peguei, não peguei, mas eu peguei boa parte da Guerra Fria, porque ela acabou em 80 aí. Então eu senti, era uma coisa realmente que perturbava, não era tranquilo. A gente pensava nisso diariamente, quer dizer, qualquer conflito, dependendo da região que acontecesse no mundo, a gente ficava com medo, falava assim, porra, se algum dos dois resolverem, porque invariavelmente qualquer conflito ou entrava os Estados Unidos ou a União Soviética, né? Caramba, a favor. ainda bem que isso é coisa do passado, né? Nossa, Pois que é. legal. Isso nunca... é que eu falei 85, mas 85 foi quando o Reagan começou a fazer... a mexer os pauzinhos, mas acabou mesmo, foi na queda do muro em 89. Sim, sim. Isso, para depois não vier... a Guerra Fria, porque aí começaram a se desarmar. Só que assim, a se desarmar, ao invés de matar
100 vezes o mundo matava 85. Exatamente. Ah, bom. 60, opa, agora tá mais... Mas então, a Miss Maisel, eu não sei se propositalmente ou se é uma coisa que tá no Zeitgeist, no espírito do tempo. Tem principalmente nas coisas finais ali, começa a ficar meio um feminismo ali, mais exacerbado e tal. Mas eu acho que o tiro saiu pela culatra, você não acha? Sim. Não, se ela saiu. queria mostrar uma vida, nossa, uma self-made woman que conseguiu tudo que então queria. esse é o grande spoiler, né, que a gente vai dar. Porque é da última temporada. Não, eu acho que praticamente todas as temporadas, tem uma delas, então, que é muito escancarado esse negócio do feminismo, né, da mulher independente, e que sofre no meio dos homens, mas ela enfrenta tudo isso, tem tudo... a Palomino, não... Como é o nome dela? Paladino. Paladino. Já em Gilmore Girls era um discurso super feminista, né? Que é a mãe que segura a bronca sozinha e tal, não sei o quê. Mas isso a gente já falou várias vezes. Mesmo com o discurso, esse discurso ele é lá um pano de fundo, não é a bandeira, né? Central. Não. Tanto é que dá pra abstrair isso numa boa, porque a série é muito divertida. Não, você sai do mundo, sai isso do que é mundo, bom, né? Sai do mundo. Você entra num mundo completamente de fantasia no bom sentido, assim, é deslumbrante você ver aquelas roupas, e olha que, pô, eu não sou de ver figurino, porque eu sou hétero, né? Então isso é um pouco homoafetivo mesmo, né? Mas não dá pra não falar disso. É tão deslumbrante o negócio. Não, eu até anotei o nome da figurinista, Dana Zakovska. Dona Zakovska. Dona Zakovska. Ela é a figurinista premiadíssima, ganhou aliás, a série, né, ganhou muitos Emmys e tudo mais. Foi a série melhor comediante, melhor atriz, melhor figurinista, etc. Ela sacou, assim, principalmente aquele ambiente dos anos 50. Lembra um pouco aquele filme que eu gosto muito? Também, mas a Era do Rádio tem um pouco de pobreza. Esse filme é raro aparecer pobre, né? Até os pobres são muito felizes. A secretária dela, a empresária... A empresária é meio rampeirinha. O apartamento dela que ela mora. Nossa, aquilo é espetacular. O humor dessa série é muito bom. Não, é muito sacada, os diálogos são muito bons, mas a referência que eu ia buscar, bonequinha de luxo. Ah, total. Entendeu? O figurino, o ambiente... lembra muito aquilo, né? Porque a Tiffany de Nova York... E ela também tem uma loja, eu não lembro do nome. Mas é uma loja de joalheria que ela trabalha, isso, de perfume. Ela trabalha na seção de perfume, né? Isso era tão comum, né? Loja de departamento, eu cheguei a frequentar o Mapping aqui, o Mapping. A Sears, aqui em São Paulo, e era isso mesmo. Cada andar era um departamento diferente. E, inclusive, essa Dana Zakovska, a figurinista, se inspirou muito nos figurinos da Audrey Hepburn. Ah, sem dúvida. Isso aqui tá ficando gay, assim, demais. Mais um pouquinho a gente... quer dizer... Cai purpurina. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos homens aí. Então, ela se inspirou muito na Audrey Hepburn, porque ela também tem um physique de rolê. Physique de rolê. Da Audrey Hepburn, né? Ela é aquele tipo minhonzinho, ela é mais cheinha, ela é mais ela tem aquele jeitinho, assim, da Audrey. Cara, é tudo muito bonito, dá vontade de você ir lá, viver aquilo lá, porque é uma Nova York que a gente imagina, né, lá dos anos 50, boa Nova York. Não, e a trilha sonora jazz, porque, assim, na verdade ali, eu falei, não era tão bom mesmo, mas também, cara... tinha muita coisa que era superior. A convivência entre as pessoas, por exemplo, você vê que a gente já falou, hoje em dia é tudo muito áspero, né? Parece que ali tinha uma certa gentileza, no bom sentido, né? Sim. Porque hoje os woke são gentis, né? Eles te põem no paredão com muita gentileza. Exatamente, bota um arco-íris no paredão e pronto. Tem isso, e Nova York tem a fama de ser um lugar gélido, frio, assim, que as pessoas não se dão. Mas assim, é claro que ali tem licença poética... pra caramba, né? O que deixa a série muito mais deliciosa de ver. Cara, é demais. Eu achei a série... Não viu? Tem que ver.
Agora, Então, pra quem voltando- gosta de coisa para quem gosta de coisa lírica, poética, engraçada. engraçada. Pra quem vive naquele mundo política e não sei o que, não vai achar um saco, nem vai gostar. Sim. Aliás, para quem vive nesse mundo político, não sei o que lá, tem que ver essa série Pra ver, fugir. sair um pouco dessa e ver que o mundo pode ser engraçado, divertido. Então ela passa os perrengues todos lá. Então tem muito feminismo, eu acho. Mas Teve um momento lá que eu falei, putz, os que caras aí encheu estão o saco, pesando a mão, entendeu? Tá meio Mas chato. assim, em geral, também existe viveu num momento em que as mulheres estavam começando a ir para o mercado de Não, trabalho. claro, que não é irreal, assim. Por exemplo, quando ela com os redatores lá e os caras ficam tirando só, eu não duvido nada que era assim mesmo. Primeiro que os caras olhavam ela com um pedaço de carne, provavelmente. Nem é o caso na série, Não, eles né? respeitam muito, tem muito respeito. Que é uma coisa que também, por causa do feminismo, acabou, né? Porque esse cavalheirismo, assim, não, somos iguais, e aí de repente os caras começam a dar tapa em mulher e acham que exatamente. não, a gente tá tudo igual. É tudo igual. Não, eles têm... Tem um respeito... Esse grupo de redatores tem um lance, tem uma misoginia ali, né? Tem um respeito por ela ser mulher, mas não tem o respeito pelo trabalho Pelo que ela trabalho, faz, né? Exatamente. Fala assim, pô, vem uma mulher aqui fazer piada escrever piada. Né? E ela, a personagem é muito boa nisso, né? E consegue superar isso, acaba sendo respeitada, tem um discursão ali né, um discurso todo, enfrentei tudo, não sei o quê. Mas abstraindo essas bandeiras, e você tem razão, isso não é irreal, né? Ela em alguma medida era um mundo, ali... você imagina o mundo do entretenimento. Era só homem que tomava conta, os roteiristas, os câmeras, não tinha mulher. Mulher era assim, atendendo telefone. Mas, ao mesmo tempo, houve mulheres que fizeram isso, por exemplo, Lucille Ball, sim, nos várias, anos 50 foi um fenômeno, a Carmen Miranda foi um fenômeno. Carmen Miranda. E foram e abriram portas. Por isso que me irrita tanto essas menininha cantora, a Anitta, Luísa Sonza, uma outra que deu uma entrevista na Rolling Stones. Nunca as mulheres foram vistas como artistas de verdade. Cara, nos anos 30, Carmen Miranda já era... Se acham pioneiras de alguma coisa, né? Cara, essas mulheres, sim, abriram Sim. Né, sim. Abriram um caminho... E com o talento. Não que não existisse o teste do sofá lá na época. Devia ter, né? Então, mas quando era só isso... E menos acabava denunciado. virando aquelas atrizes menores. Exatamente. As grandes talvez nem tivessem passado por isso. Né? Não, e a própria Miss Maisel, ela não passa. Mérito. Ela vai por mérito o tempo todo. Tem um cara que é o dono do programa lá que tenta mas também respeitosamente recua, porque quando ela diz que não, ele... É tudo muito bonitinho, assim, não tem nada de... Mas tem momentos dramáticos, né, fortes. Sobretudo a relação dela com os pais, que eu acho demais aquilo, muito legal, é muito bem trabalhado aquele troço. Isso é outro ponto... fala. Eu ia só dizer que os pais mereciam uma série só pra eles, porque, os caras são geniais. Cada núcleo, a empresária... A empresária espetacular. Muito bom. Mas o que eu ia dizer é que, assim, isso é uma coisa legal e que faz com que o tiro saia pela culatra se ela queria ser feminista. Fazer algum discurso. Um discurso feminista. Porque ela faz o discurso localmente ali, naquela cena, aquilo ali faz sentido. Mas quando você vê a série inteira, o todo... Primeiro, uma coisa que eu acho que Hollywood perdeu muito. Os conservadores, não só conservadores, as pessoas que hoje eles não respeitam, eles são muito respeitados na série. Na série, sem dúvida. O cara que acha que a filha não deve ser uma... que isso é coisa de... É como se fosse uma corista, uma prostituta, não sei o quê. Ele não fala isso com ódio, não fala... É sempre uma coisa... É uma preocupação genuína. Legítima, exato. Quando você... Todos os personagens mais conservadores ou até os antifeministas e tal,
são tratados com muita verdade, né? Tipo, não é e os um temas monstro, também, né? Não tem nenhum monstro. Com profundidade, com alguma profundidade. Então, assim, os ricos não são canalhas, Exato, né? Assim, não é todo rico. Tem o rico canalha, tem o rico que não é. Tem o pobre canalha, como é na real. vida. Os caras não separam identitariamente alguma coisa. É porque é negro ou branco, é porque é pobre ou rico, é porque... Se bem que quase não tem negro, porque... Não tem negro. Tem o cantor, então, né? aliás, ali junta duas coisas, né? O cara era negro e era gay. Esse é um spoiler também. Spoilerzão. Mas nenhum spoiler deveria te impedir de ver essa série. De jeito nenhum. O caminho é que é legal. Exatamente. Diálogos. Aliás, aquele cara que ela acompanha a turnê com ele, né? Que depois toma um toco. Aquele cara é um puto artista, que coisa impressionante. Ele canta daquele jeito mesmo? Sim. É a voz dele? Sim, cara, que é um Sam Dave Jr., assim, é um negócio, é um fenômeno o sujeito. Uma puta orquestra atrás, assim, tudo é cuidado, assim, com as homenagens, eles fazem homenagem ao cinema, as citações, citações. O lance do humor, um negócio sobre humor. Você até brincou que as piadas que ela faz são as piores. As piadas que os caras escrevem. Enquanto ela é stand-up comedy, né? Comedy. É meio sem graça. Eu não sei se é porque era o humor da época, né? Então acho que tem um pouco isso. Era aquele tipo. Isso também é uma coisa que eu queria falar. Mesmo o Lenny Bruce, porque tem um personagem, para quem não viu, que é o Lenny Bruce, que aparece em vários momentos, né, da vida dela. Ele é um personagem importante. E existiu de verdade. E ele existiu. Foi um cara que foi um comediante, que foi muito cancelado, por sinal. Sim. Não só pelo Estado, mas pelo establishment, em geral, porque ele era politicamente incorreto. Foi preso várias vezes. Foi preso, em cana. Ele parece que morreu mal, assim, meio cancelado mesmo. Foi uma vida difícil. Era um cara que merecia, não sei se tem, ou no mínimo um filme. Porque que tenha, eu acho que... É possível, Mesmo as piadas dele são, assim, é legal. Então, as piadas dele são reais. São reais. As piadas, todas as piadas que ele faz lá, ele fez de verdade. Então, eu acho que é uma questão... E existe essa questão abordada no filme também, na série, que é o humor antigo, que é o daquela... personagem que é um humor mais palhação, né? Lennon, não sei o que. Sophie Lennon. Que é um humor, cheio de bordão. Isso. Era bordão. Põe isso no meu prato. Bordão total. Aliás, isso acabou tirando uma ideia que eu tinha de que o bordão era uma coisa do humor brasileiro. Não é. Mas pelo jeito, até aquele ponto lá, o bordão funcionava pra caramba. No final de série, no final de coisa... O humor, ele evolui, então, né? Evolui, óbvio. Então é um tipo de humor... Evolui, ele muda, né? Agora, isso é quando eles estão atuando como comediantes. Mas o humor da série o humor da série, eu ria alto várias vezes. É nível Woody Allen. Aliás, tem várias homenagens pro Woody Allen. Aquele lance de todo mundo falando, aqueles momentos caóticos, né, de família. Fala ao mesmo tempo. Cara, e ninguém tá estressado. Quer dizer, tem gente que fica, o pai... Não, mas é aquele negócio de ter um diálogo enorme e tá todo mundo falando sozinho. Exatamente. Né? Tipo, um tá falando com o outro, mas não tá ouvindo o que o outro tá respondendo. Tá falando exatamente. E isso é muito comum, né? O Woody Allen faz muito isso, né? O cara que faz o pai dela, que é um professor universitário, né? Um intelectual, esse cara merecia todos os prêmios do mundo. É o Monk. Não sei quem viu, eu não me lembro o nome do ator. E ele é uma figura, tem um momento lá em que ele começa a ficar preocupado com os netos, né? Porque ele não está vendo sair nenhum gênio ali. E o neto dele, o mais velho, que é o homem, né? Porque é uma família judaica, né? Ele fala, pô, esse moleque tem que ser alguma coisa. E ele todos da família dos antepassados. Todos, exatamente. Ele mostra o livro da família, tá? Sempre teve um gênio lá, o cara que inventou, e umas coisas meio assim, né? O cara que inventou, sei lá, o pregador. De pia, né? Entendeu? Mas era um gênio, sempre tinha um gênio. E o moleque é um moleque normal, né? Um pouco idiota, assim. Um pouco abaixo do normal. Um pouco abaixo. E o cara fica desesperado, ele começa a frequentar a escola, né? Todo dia o cara vai lá e fala assim, não, ele tá num grupo que não é... Tem o grupo dos engenheiros, o grupo dos... Ele tá no grupo das pessoas felizes. Feliz? O que ele faz? Ele é feliz, ele é um cara feliz. Sensacional. Até isso é de...
Porque esse discurso, né, da felicidade, o cara pode ser o idiota que for, mas se for feliz, tá tudo bem. É uma crítica clara, né? Aí fala assim, mas como assim é feliz? Ninguém é feliz. Ele fica puto da vida. Ele fala assim, eu não quero que ele seja existe feliz. Criança feliz. E aí ele é suspenso, não a criança. Não a criança, ele é suspenso da escola. Ele chama os pais lá e fala assim, olha, preciso falar. Pô, vão suspender meu filho? Não, vão suspender o seu pai. Porque ninguém aguenta mais. Cara, tem umas ideias muito Agora, boas. também tem um lado emocional, assim, emotivo, bem legal. Aquela relação que é meio en passant, mas a relação da... Como é que é? Tem uma cena, aliás, eu não vou falar, porque é um spoiler meio que não precisa, a relação da da empresária dela com o gerente do Gaslight, aquele cara que é um bobão, que mora com ela, acaba morando com a empresária. Sim. E, pô, você vai construindo uma relação tão legal pô, eu dei uma choradinha na hora que ela faz Não, eu dei várias ali. choradinhas lá. E não é choradinha, assim, emocionado. mais emocionado. Porque a gente não chora. Eu não choro. Não, Choro. essas coisas. Chorar em filme. Mas então tem vários momentos e tem discussões realmente pertinentes. Por exemplo, também a relação do marido com ela, que o cara engana ela, ele larga ela pela secretária, mas é leal. É isso que eu ia falar. Do início ao fim. Se fosse uma coisa de Maniqueísta, duas dimensões, como acontece em quase todas as séries atuais. Série menos, né? Série menos, os filmes, enfim. Esse cara seria um canalha, um babacão, exatamente. Do começo ao fim. Ele faz uma canalice, mas aparentemente se arrepende muito disso e ele fica leal a ela, né? A ponto de se sacrificar até a própria liberdade. Sim. Na verdade, pô, quem cuida dos filhos, né? É o cara. Esse cara não é um canalha, né? Ele inclusive tenta casar, não dá certo. Tem uma vida difícil, né? Com aqueles pais judeus dele. Cara, que são muito bons também. Não tem um... Ali também, a escolha dos atores, não tem um mais ou menos. Ninguém fora do lugar. Excelente pra cima. Fora, assim, tipo, não tem... Pra cima. Aliás, é outro nome só pra gente registrar aqui, que esse eu acho que eu nem precisa. É Jenny Baccara. Que é a... Jenny Baccara fez o casting. Também é premiadíssima. Ela fez o casting do Homem do Castelo Alto. E, pô, escolheu assim, até o garçom bom, entendeu? Exato, não tem o garçom que aparece numa cena. Isso aí. Os caras... É perfeito. Puta, é muito bem feito. Eu acho uma das melhores séries. Pra mim tá em top 5 que eu já vi, assim, com certeza. E aí a gente chega na questão principal da série, que então, ela tentou fazer um discurso mais ou menos feminista, como a Gilmore Girls, eu acho que acontece a mesma coisa. Sim. Mas como a roteirista é honesta, ela tenta olhar para a vida e falar, eu vou representar o que acontece na vida real, ela não consegue sair do problema que quando a mulher não faz o que... escolhe né? Só a profissão, isso serve para homem também, sim, né? Sim. Ela escolheu a profissão acima de qualquer coisa, termina, aí spoiler dos spoilers, mas tudo bem, porque no primeiro capítulo da última temporada já tem spoiler da própria temporada, então não tem problema. Aliás, a última temporada, o ritmo é outro, né? É engraçado. Muda bastante. Eu acho que ela resolveu, bom, preciso acabar essa porra. Então ela faz uns flash forward. Dá uma viajada só que, no então, realmente a mãe, ela prioriza a carreira e esquece os filhos. Realmente ela é uma péssima mãe. Ela até tenta, né? Não é por mal. Mas eu não sei nem se ela tenta, cara, porque na maioria das vezes assim ela dá um jeito só, entendeu? Ela pega a molecada, não precisa levar eles não sei aonde e tal. Só que na última temporada os filhos são todos cagados, entendeu? Tipo, aquilo tem consequência. O que é legal das boas séries e dos bons filmes é assim, uma ação que o personagem tem que ter a consequência. Uma escolha tem. E a consequência dela é terminar absolutamente sozinha. Ela não tem homem, marido, ela não tem filho, a família, quer dizer, tem, mas os filhos não estão nem aí. Ela termina, eu acho uma cena triste, agridoce. Triste assim, mesmo. E você fala, não valeu a pena. Não valeu a pena. No final, ser famosa... Pra quê? Ser reconhecida? Ela tá milionária, vivendo num apartamento gigante, uma casa, sei lá, e sozinha. E falando com a empresária. Jogando Jeopardy, reality show de pergunta lá, show de pergunta americano, pelo telefone, que ela não consegue nem ver pessoalmente, com a outra que também tá solitária. Com a empresária, lado do mundo. exatamente. Então, assim, qual é o resultado? Quando a gente tem uma visão um pouco mais
ampla da vida e da realidade, você fala assim, bom, qual é o fim último da vida? A gente vai morrer, e do outro lado a gente precisa estar... são as relações que a gente fez na vida. São as relações que... Aliás, naquele livro que fala da vida após a morte, um pouco, dos caras que tiveram experiência de quase morte, o cara fala isso. Quando você morre, ou quando você tem essa experiência de quase morte, quando você revê a sua vida, você não revê os prêmios que você ganhou, você não revê você revê as relações que você fez, as boas e as ruins, o que você fez de bom ou de ruim para as pessoas. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, cara, ela escolheu ter sucesso e realmente conseguiu, porque ela focou naquilo, mas ela não cultivou nenhuma... A única coisa que ela cultivou foi a empresária, né? Que foi também, assim... Eu não acho que a Maisel vá pro inferno. Mas não sei, acho que ela, não também. Porque ela era uma boa pessoa, né? Assim, ela não consegue... Ela nem sabe que ela... Não, isso, né? Exatamente. Ela tem o que chamam de ignorância invencível, né? Sim, então, exatamente. Eu acho que sim. Porque ela não tem nem consciência das consequências do que ela está fazendo. Vai pegar Era isso, vai pegar um purgatório legal, mas aí quem não, né? Eu não escapo. Eu tô tentando, mas é difícil. Não sei nem se eu vou pro purgatório. Não. Tem que mirar o céu para chegar no purgatório. É mais ou menos assim. Mas eu acho que é muito honesto. Cara, eu fiquei muito feliz que no final não deu tudo certo. Quer dizer, deu, né? Deu certo. Sob o aspecto materialista, deu tudo perfeito. Ficou rica, assim, tá tudo bem e tal. Agora, sob o aspecto pessoal, ela não conseguiu fazer laço com ninguém. A única pessoa que ela fez laço foi... E é muito... assim, tudo se encaixa com a história inteira. Não tem uma coisa fora. Os pais, mesmo que teriam algum laço, eles já estão mortos, provavelmente, a gente não sabe, mas nesse final de vida. E assim, mostra... Eu acho que os escritores, os roteiristas de série Hollywood, eles são meio nihilistas, como o Woody Allen, assim. A morte vai chegar lá, acabou tudo, então, nada disso vale, mas vamos rir disso. É mais ou menos isso. Por aí. E você vê que não é uma coisa acidental, você vê que é claramente ela passando pelo apartamento dela inteiro, do começo até o fim, você vai vendo ela dá bom dia pro cara da cozinha que mal conhece ela e passa, não sei o quê, e vai pro quarto. Então ela quis mostrar, ela ficou sozinha mesmo. Não deu certo espiritualmente, pessoalmente, o que ela... ficou vazio, né? Quer dizer, com toda a riqueza que ela teve de relações, ou seja, o feminismo vida, dá nisso, no final. Eu acho que o recado, mesmo que ela não queira... Mesmo que seja involuntário. O recado acabou sendo o materialismo e o feminismo dá nisso. O curioso, eu lembrei de um negócio, rapidinho, só para fazer um link aí. Na mesma época, estreou uma minissérie no Brasil, que eu não vou lembrar o nome, mas era... muito parecida a história. O cara era um canário, mas aí era assim, brasileiro, série brasileira. Puta figurino, tudo bem feito, meio que na linha, tecnicamente, parecido com a Miss Maisel. Se passa nos anos 50, Rio de Janeiro, início da Bossa Nova. Essa menina é traída pelo canalha, mas o cara é canalha. Então, assim, o pai dela é um escroto de um milionário todos e tal. Os homens ricos são assim, os homens em geral. Cara, é bidimensional o tempo. Tinha tudo para ser uma puta boa história. Passado no Rio de Janeiro, nos anos 50, Bossa Nova. Que também na nossa memória é o lugar exatamente. A se viver no Rio de Janeiro, pelo menos. E aí ela compra um inferninho, uma boate, e aí se passa toda a coisa. Mas, cara, é muito raso, assim, não tem nenhuma camada. É só isso. Ela é uma vítima do machismo e do poder do dinheiro e tal. Os homens são os canalhas, todos os homens, assim. Eu vi algumas, eu não dei sequência até porque estava chato, né? Mas eu botei muita fé, muita esperança. Eu falei assim, pô, que legal, os caras vão pegar uma época belíssima, né? Com música bonita, com gente bonita. A menina é linda que faz a protagonista lá, que eu não lembro o nome. Mas, cara, os caras afundam no discursinho. E aí porque aí você vai sair. Porque você quer ver um negócio desse pra dar aquela relaxada. Mesmo que tenha drama, mesmo que tenha tensão, né? Sim. Vamos sair um pouco da vida. É isso, se eu quiser vida real, eu vou lá na Praça da Sé e fico olhando o que está acontecendo, entendeu? Eu quero um pouco de lirismo, eu quero alguém que olhe para o mundo e fale, olha só como o mundo pode ser bom, como existem coisas boas, né? E aí faz disso uma lente de aumento nas coisas boas, ok. É isso que a gente quer. E aí hoje
o pessoal fala, não, mas é muito inverossímil, não sei o quê. Mas eu acho que fez um sucessinho o Miss Maisel, não foi? Fez um super, né? não, então, fez sucesso. Então eu acho que vale a pena ainda. Ainda Tanto existe que amor em segurou, SP no mundo, né? Existe No amor planeta no Terra. Netflix. Não é Netflix, é Amazon Prime. Amazon Prime. Então, foi baita sucesso, série. tanto é que segurou 7 anos, né? 7 temporadas. Então quem não viu, assista, né? Você Opa, também... mas sem dúvida. Total. Tem que ver, assim, larga um pouco o celular, Twitter, para de E discutir política. veja as mudanças que a gente passou, assim, e até dessa coisa de, vamos tentar voltar um pouco a essa coisa de conviver Do bem um pouco viver, mais né? em paz, né? Conviver um pouco mais, sem esse atrito, chatice, é chato. Realmente era menos chato. Isso eu posso falar, era menos chato, porque eu lembro que nos anos 90 já era menos chato. Imagina nos anos 50. Sim. Não, o mundo era bem menos chato, bem menos chato. Apesar de que, se o cara falava uma indecência, era preso, não sei o quê, então não era... Sim, teve um macartismo nos Estados Unidos, né? Era a festa do caqui. Claro. Os gays eram perseguidos por lei até os anos 40, 50, mesmo nos Estados Unidos. Aquele personagem do cantor, que o cantor gay lá, que se revela gay, o cara é perseguidíssimo, o cara é negro e gay, né? Nos anos 50, nos Estados Unidos, quer dizer, não era tudo flores, né? Era uma barra pesada. O problema é que os caras transferem aqueles problemas para hoje, né? Como se fosse igual. Não, e ampliam, né? Que coisa. Enfim. Muito bem. É isso. Agora, você sabia que o Lenny Bruce foi capa do Sgt. Peppers? Eu não sabia. Você me falou isso hoje. Que legal. Mas esse não era o Você Sabia de hoje. O Você Sabia de hoje, o Charlie Chaplin fez o seu filme zombando de Hitler, O Grande Ditador. O Grande Ditador é o nome do filme. Com seu próprio dinheiro, porque Hollywood tinha medo de perder dinheiro se ele se posicionasse politicamente. Olha só, a diferença hoje... E eles perderam mesmo se posicionando politicamente hoje, né? Sim. Não, porque eu acho que os caras pensavam, vai que o Bigodinho leva. Ganha, né? Fala, não banquei esse troço, não. Não veio, não. Deixa em paz. O duro é que pra eles todo mundo é Hitler, até o Hitler, né? Nesse caso era mesmo. E é isso, né? Quando você tem uma... É que, sei lá, hoje é fácil você falar, se posicionar contra o cara, mas na época eu não sei o quanto tinha de informação do que acontecia. Sim. Agora, hoje a gente tem informação e os caras perseguem as pessoas que eles querem e endeusam as pessoas que eles querem e tudo errado, né? Bom, os wokes e os sim, exatamente. Quer dizer, ou seja, se posicionar. Hoje é só política. Antes eles tinham... Não vamos nos posicionar. E agora, tudo que eles fazem tem que ter um statement, como eles falam, né? Tem que ter uma bandeirinha lá, para dizer, olha como eu sou legal. Olha como eu sou bom. Como eu não sou preconceituoso. Bom, e nós que não somos preconceituosos, nos despedimos aqui. Esse longo, né? Porque é uma série, a gente teve que falar bastante aliás, coisa. tinha que ter 7 programas, né? Para cada temporada. E pretendo fazer um sobre Yellowstone ainda. Quem não viu, só que esse eu vou fazer sozinho, porque esses vagabundos não viram a série. Não, porque eu não tenho dinheiro para pagar o streaming. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo Cine Quinto. Valeu.